Bem, pessoal, nossa equipe é composta por mim, Rafael, a Camila e o Tasso. Nós ficamos com o tema de noções sobre biorefinaria e recuperação de produtos de alto valor agregado em sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto, lodos e resíduos sólidos. O nosso trabalho ele está dividido dessa forma. Vamos iniciar com a introdução. Então, vamos ver uma contextualização, entender um pouco da importância desses processos. Vamos tratar também sobre a recuperação de fósforo, o biogás, recuperação de álcools, recuperação de AGVs, recuperação de polihidroxialcanoatos, e, por fim, vamos ter uma conclusão. Então, primeiramente, para a gente entender, contextualizar um pouco para vocês sobre a importância dessa biorefinaria e da recuperação de recursos, eu trouxe aqui esse exemplo para a gente observar, né, o que ocorre geralmente no processo aqui de produção, consumo e disposição de resíduos, né? Então, a gente tem uma produção e o consumo de orgânicos, né, que são consumidos pelos seres humanos, pelos animais, e os rejeitos são, então, encaminhados a estações de tratamento de esgoto, né, podem ser também incinerados, ou então ir para alguns processos de digestão, né, observando também que esse processo aqui está bem simplificado. Por exemplo, o resíduo da ET, com certeza, ele também pode ser incinerado ou digerido, né, o que geralmente ocorre com o lodo. E, por fim, esses resíduos são encaminhados a aterros, certo? Então, o que a gente observa aqui é que é um processo em linha, a gente não tem um ciclo, e ao final dessa linha, esses rejeitos, né, esses resíduos, eles são perdidos ali nos aterros sanitários, certo? Com isso, a gente observa que há aí uma problemática, né, devido a algumas questões, como, por exemplo, o aumento do consumo de energia, que vem aumentando, né, a cada dia, devido ao crescimento da população. Também questões referentes aos processos de produção de químicos, que são muitas vezes prejudiciais ao meio ambiente, utilizando ali compostos químicos, como os ácidos e bases, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Também processos onde requerem uma grande quantidade de energia, né, para a produção desses químicos. A disponibilidade de nutrientes também é uma questão importante, como a gente vai ver mais à frente, por exemplo, na questão do fósforo, da disponibilidade do fósforo, certo? Que se torna interessante a recuperação desses nutrientes. Também afetando a questão dos padrões de lançamento, que vêm sendo a cada dia mais restritos, né? Então, se eu tenho uma recuperação desses nutrientes, eu consigo, de certa forma, mitigar essa problemática da emissão de nutrientes no meio ambiente, ali levando à eutrofização de um corpo hídrico, certo? E também o custo de operação de dietes, digestores anaeróbios, etc., né, onde, com a recuperação de produtos de alto valor agregado e a ideia da biorefinaria, eu posso tornar esses processos, né, vamos dizer assim, menos onerosos, certo? Então, eu posso ter um processo de recuperação de produtos de alto valor agregado que minimizem aí os custos da operação. Não minimizar o custo, mas, de certa forma, ter uma fonte ali a mais de uma renda desses processos. Então, o que seria, né, essa ideia de biorefinaria e a recuperação de produtos? Então, ela consistiria nessa ideia de tornar os processos mais sustentáveis, certo? Então, a biorefinaria, ela é definida como uma instalação que integra equipamentos e processos de conversão de biomassa para a produção de biocombustível, energia e químicos, né? E a partir da biorefinaria, a gente tem a ideia também da recuperação de produtos, como os ácidos, os álcools e os nutrientes. Então, aqui a gente tem basicamente uma ideia de biorefinaria, como a gente pode se comparar com a refinaria, por exemplo, de petróleo, onde a gente tem um substrato bruto ali, em que ele é refinado
e é extraído ali dele os produtos com maiores valores, como gasolina, diesel, enfim. Esses processos, nós estaremos focando aqui nos processos anaeróbios, né? Então, aqui eu trouxe o esquema da digestão anaeróbica que nós temos estudado aí durante esse semestre. Então, a gente vê ali as etapas de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, certo? Onde, durante esses processos, com as atividades dos diversos micro-organismos ali envolvidos, nós vamos ver que haverá a produção de álcools, de ácidos, né, e do biogás também, e esses processos eles serão abordados de forma mais específica à medida que a gente for tratando dos diversos produtos aí que nós estaremos focando como recuperação. O primeiro produto que nós vamos abordar é a recuperação do fósforo, certo? Então, o fósforo, ele é um elemento essencial, né, na cadeia produtiva, então ele é essencial na agricultura, e o fósforo é principalmente disponível na forma em reservas minerais, né? Aqui eu trouxe alguns dados para a gente ter uma ideia, né, onde a gente tem que, desse fósforo consumido, cerca de 14 a 17 megatoneladas de fósforo por ano estão disponíveis na forma de reservas minerais. 12 megatoneladas, aproximadamente, né, são extraídas diretamente do solo, pelos vegetais, e aqui nós temos a eliminação desse fósforo, né? Então, 15 megatoneladas por ano, aproximadamente, ele é eliminado no estrume, né, nas fezes animais. 8 megatoneladas de fósforo, ele é perdido no escoamento da água, onde a gente vai ter a utilização dos fertilizantes aí, e 3 megatoneladas de fósforo por ano, aproximadamente, eliminado pela excreta humana, certo? Então, tendo em vista esses dados, né, aqui, o que a gente tem? A gente tem o ciclo do fósforo, né, aqui a gente tem um resumo aqui do ciclo do fósforo, né, como é que ele funciona, e como eu disse, o fósforo, uma das principais fontes dele é ele na forma mineral. Quando a gente pensa em minério, a gente observa que esse ciclo de formação dos minérios ele pode durar em milhares de anos, né? Então, se a gente for esperar esse processo natural ocorrer, a gente vai ter aí a gente está utilizando fósforo, né? Temos uma grande demanda de fósforo para produzir alimento, e a gente não tem esse luxo aí de esperar milhares de anos para produzir esses minerais ricos em fósforo, certo? Então, a ideia é que a gente possa recuperar esse nutriente no meio desse caminho, no meio desse processo aí, certo? Com isso, a gente tem alguns processos que podem ser utilizados, né, para a recuperação do fósforo. Processos químicos, físicos e biológicos. Com os processos químicos, nós temos aí a recuperação de fósforo com magnésio, cálcio, alumínio e ferro, certo? Desses, nós vamos focar aqui na utilização do magnésio, onde nós temos a formação da estruvita, que é um precipitado que se forma na presença quando nós temos o fosfato, a amônia e o magnésio, né? E esse precipitado, ele é rico em fósforo e pode ser utilizado como fertilizante. Além disso, a gente tem alguns processos físicos, né, como troca de íons, adsorção, sistemas de membrana e incineração, né? Então, aqui a gente tem alguns processos por exemplo, sistema de membrana, que pode ser um processo que se torne caro, né, com alto custo, e também uma demanda energética alta, né? Os processos físicos, como a incineração também, nós temos essa demanda energética mais alta, certo? E temos os processos biológicos, seria a acumulação do fósforo em wetlands, né, onde eles seriam absorvidos ali pelas macrófitas, o cultivo de microalgas, né, e também no cultivo de microalgas aí temos, por exemplo, as lagoas de autotaxas, e também a remoção biológica de fósforo avançada, conhecido como a sigla em inglês aí, é BPR, né.
Então, o que a gente vai observar é que esses processos, eles podem ser utilizados em conjuntos, não só um processo sendo utilizado separadamente, mas eles podem ser utilizados em conjunto a fim de otimizar esse processo de recuperação do fósforo, certo? Então, nós vamos focar um pouco na remoção por EBPR, juntamente com o processo químico aí da formação da estruvita. Então, o que é o EBPR, esse processo aí de absorção de fósforo pelos micro-organismos? Então, nós temos os micro-organismos conhecidos como os PAUs, né, que são micro-organismos acumuladores de polifosfato. Esses micro-organismos, eles têm um funcionamento diferente em condições anaeróbias e aeróbicas, certo? Então, quando a gente tem um sistema anaeróbio, esses micro-organismos, eles vão consumir os AGVs ali, o glicogênio, e vai utilizar o polifosfato como fonte de energia e vai liberar para o meio o ortofosfato. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse consumo de polifosfato, liberação de ortofosfato em condições anaeróbias. Quando esses micro-organismos são expostos a condições aeróbias, esse ortofosfato é consumido e a gente meio que tem esse caminho inverso aqui, onde a gente pode observar, certo? E esse processo, ele consiste na ideia de que o ortofosfato consumido na etapa aeróbia, ele é muito maior do que a liberação de ortofosfato em condições anaeróbias. Então, assim, a gente tem um saldo positivo de ortofosfato, né, na biomassa ali dos micro-organismos, né, os PAUs. Então, a grosso modo, aqui a gente tem o sistema de EBPR, né, um esquema onde a gente tem a parte anaeróbia, aeróbia do tanque, a decantação secundária, né, gerando aí um efluente, e o lodo, né, do decantador secundário. Então, esse lodo do decantador secundário é justamente rico, né, em fósforo. Então, são os micro-organismos PAUs, eles estão contidos ali naquele lodo, certo? E eles são ricos em fósforo. E aí surge a ideia de a gente poder recuperar esse fósforo, né, nessa cadeia. Então, um exemplo, um modo que isso pode ser feito é através dessas pérolas de Ostária. Então, a gente tem vários processos que podem ser utilizados para essa recuperação do fósforo, e aqui a gente vai trazer esse esquema aqui um pouco mais detalhado para a gente poder fazer algumas observações. Então, esse processo, ele consiste na utilização desse lodo do tanque de aeração, né, do decantador secundário, para remoção do fósforo. Então, esse lodo, ele é primeiramente exposto a condições anaeróbias, certo? Como a gente viu em condições anaeróbias, os PAUs, eles vão tender a eliminar o fosfato, certo? E esse fosfato, esse efluente, né, dos rico em fósforo, ele vai ser combinado com o efluente da câmara de digestão, que é rico em amônia, né, para poder gerar aquelas estruvitas, né, isso com a adição de magnésio. Então, aqui a gente tem um exemplo do reator, né, temos a adição de um regulador de pH, que vai ser utilizado ali para otimizar o pH para a produção da estruvita, a adição de magnésio, vamos ter o efluente, né, da etapa anaeróbia posterior ao decantador secundário, juntamente com o efluente da digestão anaeróbica, que é rico em amônia. E a partir daí a gente pode ter, né, aquela formação da estruvita, que a gente viu aquela equação no início lá dos processos. Esse processo, aqui a gente tem um esquema mais detalhado dele, né, onde a gente pode ter uma observação melhor, e a gente vai observar aqui esse tanque anaeróbio, né, onde ele vai receber o lodo ali do decantador secundário,
e esse onde ele está representado de vermelho, certo? Então, esse tanque anaeróbio, ali vai ocorrer a liberação de fósforo para o efluente, anteriormente ao adensamento do lodo. Ele vai ser enviado ao decantador de Ostara, né, ou ao reator de Ostara, e ali, juntamente com o efluente do digestor anaeróbio, né, onde é rico em amônia, e com a adição com a adição de magnésio, ele vai formar, né, a estruvita. E essa ideia do decantador anaeróbio, ela é importante, além de ser encaminhado para gerar estruvita, anteriormente ao digestor anaeróbio, ele impede que essa estruvita ela se forme no próprio digestor anaeróbio, porque se eu não tivesse esse tanque, né, que é conhecido aí como oil strip, para remoção de fósforo anteriormente ao digestor anaeróbio, né, se isso não fosse realizado, esse fósforo liberado no digestor anaeróbio, reagindo com amônia e com magnésio, ia formar estruvita ali no tanque da digestão anaeróbia e ia causar problemas de incrustações, tanto no tanque como nas tubulações que estão ali após o digestor. Aqui temos um exemplo de uma estação de tratamento que utiliza esse método, né, das pérolas de Ostara para recuperação de fósforo, né, é uma estação de tratamento de 158 mil metros cúbicos por dia de vazão, e que com esse método, esse processo, eles conseguem recuperar aí cerca de 80% a 85% do fósforo, né, nessa forma de estruvita, que posteriormente ele vai poder ser utilizado como fertilizante. Então, o processo, a gente vai ter o fósforo sendo consumido, liberado, recuperado através da estruvita e então reutilizado na forma de fertilizante. Agora a gente tem um ciclozinho fechado onde a gente não vai ter 100% do fósforo sendo perdido no processo. Alguns desafios que são importantes aqui da gente saber. O melhor entendimento da competição entre paus e gaus. Os paus são os organismos acumuladores de fosfato e os gaus os organismos acumuladores de glicogênio, né, onde a gente sabe que eles têm uma competição ali e dependendo das condições, temperatura, pH, esses micro-organismos podem competir e inibir a ação dos paus. Os custos do processo, a formação de estruvita em tamanho ideal, né, que ele possa precipitar como esferas e não como pó, e também evitar as incrustações, otimizar o processo para evitar incrustações. E outro desafio também são as baixas concentrações de fósforo, que geralmente são encontradas aí, né, em torno de 6 a 10 miligramas por litro no esgoto doméstico, né? Então, a ideia desses processos combinados com o EBPR para a gente ter uma maior concentração desse fósforo, né, é importante. Agora eu vou falar um pouco da recuperação de recursos a partir da fase gasosa de sistemas anaeróbios. A composição do biogás ela vai depender do material e do tipo de processo que eu utilizo no tratamento anaeróbio do meu substrato. E os principais compostos presentes no biogás são o metano, que possui cerca de 50% a 70% de representatividade no biogás, CO2, que compõe cerca de 25% a 45%, o hidrogênio, que compõe até 1% do meu biogás, e o gás sulfídrico, que chega até 3% de composição do meu biogás. E nós vemos que alguns gases têm um valor agregado maior que o outro. Por exemplo, o hidrogênio pode chegar a ser 5 a 10 vezes mais valioso do que o metano. A recuperação de recursos a partir do metano, né, se dá a partir de 3 principais formas. A primeira é a produção de energia.
que é a mais utilizada. A segunda seria a produção de polidroxialcanoatos. E a terceira seria a plataforma Singás, conhecida também como fermentação de gás de síntese. O hidrogênio é um gás produzido na acidogênese e na acetogênese, nos mais diversos processos que compõem essas duas etapas da digestão anaeróbica. E ele é consumido na metanogênese hidrogenotrófica. Então, entende-se que quando se pretende produzir hidrogênio a partir de um bioreator, são necessários mecanismos de inibição da metanogênese para que esse meu hidrogênio não seja consumido. O hidrogênio pode ser formado por diferentes vias metabólicas. Ele pode ser formado por três principais processos, chamado fotofermentação, que é um processo fotossintético que ocorre na presença de oxigênio. A fermentação negra, que seria o processo de digestão anaeróbia, como a gente estudou na disciplina. E a eletrólise microbiana. E o mais utilizado seria, no caso, a fermentação, a dark fermentation, fermentação negra. A produção de hidrogênio vai depender de diversos fatores, como a minha pressão parcial de hidrogênio, meu substrato e algumas condições operacionais como pH, TDH, entre outros. E nós temos que tomar bastante cuidado com a nossa pressão parcial de hidrogênio, com a produção de hidrogênio, a sua consequente pressão parcial, pois ela pode favorecer ou desfavorecer diversos processos no meu reator, inclusive a própria produção de hidrogênio. Alguns métodos são utilizados para a purificação do biogás, eu não vou me adentrar muito, pois a equipe anterior já explicou bem isso, mas eles são baseados em métodos de absorção, a dissorção por balanço de massa, separação por membranas, remoção biológica ou separação criogênica. Como foi mostrado anteriormente, além dos meus gases, né, do meu metano, do meu hidrogênio, eu tenho outros compostos de valor agregado que eu posso recuperar a partir desse meu meio gasoso, né, do meu biogás, aplicando ele a alguns processos. Um deles seria a fermentação sem gás ou fermentação de gás de síntese, a fermentação sem gás, que consiste na produção de compostos químicos e combustíveis a partir do gás de síntese, que nada mais é que uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Um exemplo seria a produção de etanol e ácido acético utilizando bactérias carboxidotróficas. A partir da formação de etanol e ácido acético, eu posso submeter esses compostos a outros processos, como beta-oxidação reversa, ou entre outros, e produzir diversos compostos a partir daí. Outro composto que dá para produzir a partir do biogás, no caso o metano, seriam polidroxialcanoatos, que são bioplásticos biodegradáveis, são plásticos biodegradáveis, que vêm como alternativa aos plásticos produzidos na indústria química, são bastante promissores, principalmente por serem biodegradáveis, ao contrário do plástico produzido quimicamente. E essa produção de polidroxialcanoato se dá por bactérias metanotróficas do tipo 2. Bactérias metanotróficas são organismos que utilizam o metano como fonte de carbono e energia. E as bactérias metanotróficas do tipo 2 utilizam a via serina para assimilação do formaldeído e elas possuem uma grande capacidade de produzir polidroxialcanoatos a partir de metano. Os principais organismos desse metanotróficos do tipo 2 para a produção de PHA são o metilocistes, metilocinos e metilocela, que podem chegar a conter até cerca de 20 a 60% de PHA compor seu peso seco. O processo de produção de polidroxialcanoatos a partir do metano ocorre em meio aeróbio, pois meus organismos metanotróficos são aeróbios restritos. Os PHAs são plásticos microbianos produzidos naturalmente sob
condições de limitação de nutrientes e excesso de carbono. Basicamente, o meu lodo ele é submetido a condições de estresse, seja de nutrientes, para que ele adquira essa capacidade de produzir polidroxalcanoatos. Dentre alguns dos métodos utilizados, né, para submeter esses meus micro-organismos ao estresse, temos o FastFame, que é bastante utilizado. A síntese de pH por micro-organismos metanotróficos depende de diversos fatores, dentre eles estão o pH, a temperatura, a concentração de metano no meio, o oxigênio, e a concentração de macro e micronutrientes no meio. Esse é um fluxograma da rota de produção de pH a partir do metano, onde a gente identifica claramente aqui que ele vai converter em serina, onde vai ter a assimilação do fosfoglicerato e também a formação do malil-CoA, onde ele vai produzir o acetil-CoA, um composto central, geralmente visto nas rotas de produção de PHAs, e esse acetil-CoA vai virar hidroxibutiril-CoA, então vão virar os monômeros de hidroxibutirato, e posteriormente serão hidrolisados a polihidroxibutirato, ou em casos de cadeias ímpares, para a produção de polihidroxalcanoatos, eu posso formar hidroxivaleratos, que serão polimerizados a polihidroxivaleratos, e assim sucessivamente. Aqui seria uma sugestão de uma rota de uma biorefinaria para recuperação de PHAs, onde o meu biogás passaria pelo tratamento, parte dele pode ir para a minha produção de energia, e a outra parte, ou a outra rota, a rota alternativa, seria ir para um reator com uma cultura selecionada para a produção de polihidroxalcanoatos. Bem, boa tarde, pessoal. O Tasso focou aí em alguns biocombustíveis, né, de hidrogênio e o biogás, mas nós temos também outros biocombustíveis que podem serem recuperados em processo de biorefinaria, que são os álcools, o diesel e a gasolina. Esses processos de recuperação, muitos estudos vêm sendo realizados na área de engenharia genética para melhorar o melhoramento de cepas bacterianas específicas na produção desses produtos. Nesse caso, nós focaremos aqui um pouco dos álcools, porque os álcools são aí um composto que é produzido dentro da digestão anaeróbia e passível de recuperação. Pode passar. Bem, dentro das vias metabólicas de produção dos álcools, nós temos aí a via dos 2-acetoácidos, que está dentro da via do acetato, butanol e etanol. Essas vias, elas estão ali presentes dentro da acidogênese, da fase acidogênese, como a gente viu pelo Rafael, mostrando toda a digestão anaeróbia, são ali a fase intermediária do processo. E, nesse caso, nós temos aqui, por exemplo, o isobutanol, que ele é gerado a partir do piruvato, através de 5 reações. Temos também o etanol, aí também gerado a partir de 3 reações. E também temos o próprio isopropanol. Outro produto também bastante importante, passível de recuperação, são os ácidos carboxílicos. Então, nós vemos que a digestão anaeróbia ela é uma estratégia eficiente na recuperação não apenas dos biocombustíveis, que é o biogás, e álcools e hidrogênio, mas também nos produtos líquidos, já falado no fósforo, e aqui falaremos um pouco dos AGVs. Os AGVs, eles são monocarboxilatos alifáticos lineares de cadeia curta, que possuem de 2 a 6 ácidos. Eles são o ácido acético, o ácido propanoico, átomos de carbono. E devido a essa função de carboxila, lhe confere um alto valor agregado, já que são utilizados
muito utilizado em indústrias químicas. Bem, aqui eu tenho um esquema de um artigo que eu vi, e que esses ácidos carboxílicos aí, produzidos aí através de um reator anaeróbio de resíduos alimentares, a gente observa o ácido acético, ácido butírico, valérico, propionato e capróico, e esses ácidos, eles são precursores aí dos polihidroxalconatos, outros químicos, e também eles são utilizados aí na produção do biogás, do biohidrogênio. E como eles são produzidos? Atualmente, esses ácidos graxos, eles são produzidos principalmente por oxidação ou carboxilação de precursores químicos derivados de petróleo. E essa abordagem da biorefinaria para a produção de AGV traz um outro mecanismo de produção, que seria através dessa digestão anaeróbica. Então, esse processo de produção pode ser feito através da fermentação, tanto pela via de culturas puras, onde, nesse caso, nós teríamos cepas bacterianas específicas em uma via. No caso das culturas puras, nós temos uma maior dificuldade, apesar de serem mais eficientes, porque eu preciso de uma esterilização dessa via, já que apenas aqueles micro-organismos específicos que produzem o propionato, por exemplo, estarão presentes. Enquanto que nas culturas de via mistas, nós podemos ter todos os micro-organismos e ter uma relação sintrópica maior, e a produção de um composto em detrimento do outro vai se dar mais por questões das condições ambientes, no caso, do pH, temperatura, o substrato, e a gente vê que o substrato, o inóculo, são fatores bastante importantes para definir essa rota de AGV que será produzido. Bem, aqui eu tenho as diversas vias metabólicas presentes através aí da glicose. Mas à direita nós temos a formação do propionato através da via do tipo propionato. Nós temos a via aí do etanol. Essa via seria a via do tipo acetato, butanol, etanol, que é a produção dos álcools que eu falei já anteriormente. Tanto a produção do etanol, como mais à esquerda podemos ver a produção do isopropanol e o butanol. Temos a produção dos ácidos mistos, também ao centro podemos ver o ácido acético, e também pela via do tipo butirato, a produção aí do butirato. Também temos a formação do ácido fórmico, com produção também de CO2, hidrogênio, que mais à frente podemos observar no alugamento de cadeias, que esse CO2 e hidrogênio pode aí também ser transformado em acetato através da homoacetogênese. Bem, aqui está o alongamento de cadeia, mas por que realizar esse alongamento de cadeia? Porque quanto maior essa cadeia, maior é o valor agregado a ela. Por exemplo, o ácido acético tem aí um valor agregado de $600 por tonelada, enquanto que o ácido propionóico temos um valor agregado aí de $2.000 por tonelada. E essa distinção de valor, ela se dá principalmente porque essas vias, esses ácidos carboxílicos de cadeias mais longas, eles são mais utilizados nas indústrias químicas, como também a produção desses ácidos de cadeia longa é mais dificultada. Isso porque quanto maior a cadeia desse ácido, de carbono, desse ácido graxo, maior é a sua toxicidade ao micro-organismo. Então, eu preciso ter, portanto, uma produção eficiente e uma extração muito eficiente para não haver a inibição. Bem, aqui nós temos, a literatura reporta basicamente 3 vias de alongamento de cadeia. Temos as homoacetogênicas, que nesse caso consiste em um grupo de micro-organismos que realizam o alongamento da cadeia de C1 a C2, ou seja, utiliza o CO2, transforma o CO2 em acetato
utilizando o hidrogênio como doador de elétrons. Enquanto que a via de formação de succinato, que é um dicarboxílico, é produzido por algumas bactérias que possuem a capacidade de realizar uma reação de carboxilação. Portanto, nesse caso, nós temos um alongamento também do tipo C1, já que transformamos aí o C3, que é o propianato, em C4, que é o butirato. E, por último, nós temos a beta-oxidação reversa, que é um alongamento do tipo C2. Ou seja, nesse caso, é possível transformar cadeias de C2 a C4, C4, C6, ou ainda C3 a C5. Aqui vemos mais detalhado as vias homocetogênese da formação de succinato. E como falamos, os micro-organismos da homocetogênese, ela realiza um alongamento do CO2 em acetato, por uma via conhecida também como Wood-Lockdown. E as homocetogêneses bem caracterizadas, que realizam esse processo, fazem parte dos gêneros Clostridium e Acetobacterium. Já o succinato, ele pode ser produzido por várias vias, mas aqui é representado pelo alongamento da cadeia do produto residual do glicerol, C3, com o CO2, produzindo, então, o succinato C4. E a fixação do CO2, como podemos ver aí mais ou menos no meio da imagem, à direita, é a reação de carboxilação. E também, essa reação também pode ser do tipo Wood-Lockdown ou pela via reversa do ácido cítrico, no caso, realizando a carboxilação. E agora, a beta-oxidação reversa. Nesse caso, a beta-oxidação reversa é uma reação, no caso da beta-oxidação, que ela pode realizar as duas reações, tanto a oxidação como a redução. No caso da reversa, é exigida algumas condições especiais. No caso, é exigido alguns compostos ricos em energia e também uma pressão parcial de CO2 mais alta. No caso, os compostos que são utilizados, ricos de energia, que são exigidos, pode ser o etanol, como podemos ver na figura à direita superior, ou o lactato à esquerda. Esses compostos, eles fornecem energia para reduzir equivalentes, como NAD+, a NADH, que é posteriormente utilizado na etapa 2, que é o ciclo de oxidação reversa. E também o acetil, que é utilizado para a redução nesse processo. E então, é possível realizar a redução do acetato ao butirato, do propiônico ao valérico ou do butírico ao hexanóico. Podemos observar que para cada 5 moléculas de etanol usadas para o alongamento de C2, uma molécula de etanol é oxidada em acetato, que fornece, então, a energia necessária, o ATP, e também reduz os equivalentes redutores, NADH. E, por fim, necessitamos também, é necessário algumas estratégias para o melhoramento da produção dos AGV. E essas estratégias são basicamente 3, que seriam os métodos para melhorar a hidrólise. Esses métodos utilizados podem ser físicos, químicos ou biológicos, como controle de temperatura, a inclusão de enzimas para aumentar a taxa de degradação desses compostos mais complexos em compostos mais simples e solúveis. E segundo seria o promover o processo de acidogênese, e aí, no caso, promover esse processo de acidogênese também necessita de olhar todos os fatores envolvidos nessa acidogênese, que são os fatores ambientais, como o substrato, o inóculo, pH, temperatura, pDH, carga orgânica aplicada. Por exemplo, a literatura apresenta que quando eu tenho uma alta relação, uma alta carga aplicada, eu tenho uma maior produção de AGV.
Quando eu tenho um substrato com maior NTK, eu tenho um aumento no rendimento do propionato em até 78% do total das GVs. Então, o favorecimento de uma rota em detrimento da outra é um conjunto desses fatores. Então, vai mais da otimização desse pH, dessa temperatura, desse substrato, e então favorecer a produção de um composto ou outro. E, por fim, claro, a inibição da metanogênese, já que se eu foco a extração desse meu ácido graxo foláto, eu não posso, então, utilizar esses ácidos para a produção de metano. Então, essa inibição pode ser realizada, como, por exemplo, com ajustes do pH, já que o pH ótimo da metanogênese é entre 7,8 e 8,2, ou mesmo a inserção de enzimas. E o último fator importante seria aí, no caso dessa pesquisa específica, traz ele fala da recuperação in situ desse produto, já que, como eu falei, esses compostos, tanto quando eles se acumulam, quando eu tenho uma cadeia muito longa, eles tornam-se mais tóxicos para a microbiota do sistema. Então, para eu ter uma produção eficiente, é importante também que eu tenha uma remoção eficiente em linha. Como a Camila acabou de citar, eu preciso de métodos de extração para que eu tenha uma melhor produção de ácidos carboxílicos no meu meio líquido. Então, dentre os principais métodos de extração, eles se baseiam em precipitação, onde você pode adicionar algum composto químico que vai causar a precipitação desses ácidos, cromatografia, separação por membrana, principalmente a extração líquido-líquido, extração iônico-líquido e destilação. Um dos métodos mais aplicados é a extração líquido-líquido, que consiste basicamente em você deixar membranas paralelas ao reator de fibra oca, onde por dentro da fibra passará uma solução de extração, usualmente utilizado o óleo topo a 3%, que esse óleo vai capturar os AGVs do líquido do reator que vai passar por fora da fibra oca. Essa solução sai rica de AGVs e entra em um outro módulo. Esse outro módulo de membranas vai passar por dentro novamente o óleo topo, rico em AGVs agora, e por fora vai passar uma solução básica, geralmente é uma solução básica com pH em torno de 9, uma solução tampão, para extrair esse pH da minha solução de óleo topo por gradiente de pH para a minha solução básica. Essa extração básica a gente faz devido à natureza tóxica do topo. Na solução básica, eu vou extrair os meus ácidos carboxílicos por outros métodos como destilação ou como eletrólise. Um dos possíveis destinos para os meus ácidos produzidos pela digestão anaeróbia é também a produção de PHAs, sendo que, nesse caso, diferentemente da produção a partir do metano, pode ocorrer em ambientes aeróbios ou anaeróbios. O metabolismo anaeróbio, um exemplo clássico são o metabolismo realizado pelas bactérias paus na fase anaeróbia dos meus reatores especializados em EBPR, onde ele vai polimerizar os AGVs presentes no meio e liberar o fosfato no período anaeróbio. E na reação aeróbia, costumeiramente são utilizados atualmente reatores de lodos ativados, onde o meu substrato rico em AGVs é submetido ao processo aeróbio, o meu lodo é submetido a condições de estresse, seja por escassez de nutrientes e excesso de matéria orgânica, seja por regimes fast-famine, que vão induzir a minha microbiota a produzir essas reservas energéticas na forma de polidroxalcanoatos. O exemplo de rota de produção de polidroxalcanoato seria essa, como está descrita aí na tela, né, a do propiônico, onde ele vai passar por propanil-CoA, que é a forma oxidada desse ácido. Posteriormente, ele será convertido em hidroxivalerato e será polimerizado
a polihidroxivalerato. Também há existência de copolímeros, onde uma molécula, um monômero de hidroxivalerato se liga a outro monômero de hidroxibutirato e assim subsequentemente, formando o PHBV, polihidroxibutirato valerato. Normalmente são produzidos esses pHs de cadeia mais curta, pois a produção de pHs de cadeia mais compridas, como o polihidroxihexanoato, ainda é bastante limitada. Aqui seria um exemplo de uma rota de uma biorefinaria com sistema anaeróbio para a produção de polihidroxialcanoato. Como o Rafael já mostrou um sistema anaeróbio antes, eu vou mostrar o meu sistema anaeróbio sucedido por um sistema aeróbio, onde, no caso aqui, o meu reator ele vai fermentar matéria orgânica, no caso seria uma biorefinaria sólida, vai ter uma separação massa sólida, a parte líquida vai para um segundo estágio de digestão anaeróbia, podendo ser de alongamento de cadeia carboxílica para produzir ácidos de cadeia mais compridas, ou então para a produção de metano, e outra parte vai para o meu bioreator de produção de polihidroxialcanoato, com uma cultura específica, com uma cultura aeróbica específica. A minha recuperação de polihidroxialcanoato, meu polihidroxialcanoato estará como incrustação celular, como incrustação na célula. Ou seja, quando ele for retirado do meio do meu sistema de tratamento, ele vai ser removido, ele vai estar intracelular, ele vai estar dentro das células removidas. Para isso, a gente precisa adotar métodos de extração e purificação para poder utilizar ele industrialmente. Dentre os métodos de extração adotados, são utilizados extração por solvente, digestão por hipoclorito e digestão enzimática. Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é a digestão por hipoclorito, principalmente por ser um produto facilmente encontrado e de fácil manuseio, teoricamente, em relação aos outros, pois a extração por solvente pode ser feita com metanol, por exemplo, mas também porque ele diminui a interferência de alguns compostos que podem ser produzidos no meio, como o EPS, que dependendo do lodo, eu posso ter um lodo rico em EPS que vai interferir na pureza do meu material. E também, dependendo da minha forma de extração, eu vou necessitar de uma forma de recuperação, que normalmente é realizada uma precipitação. Eu posso remover, eu posso extrair o meu polihidroxialcanoato do meu celular pela utilização de metanol, e posteriormente adicionar clorofórmio a essa solução, para que eu tenha a minha precipitação de polihidroxialcanoato no meio. No caso, ficaria um precipitado no meu reservatório, no meu recipiente, onde foi realizada a recuperação. Aí eu ia precisar realizar a volatilização das outras soluções de metanol e clorofórmio, para eu poder ter o meu polihidroxialcanoato na forma sólida. E, para terminar, a gente ressalta que, apesar de muitos dos compostos desses produtos de alto valor agregado, que a gente citou, eles têm um processo bastante conhecido, como é o caso da produção de ácidos carboxílicos, mas ele ainda tem algumas dificuldades para se inserir no mercado, devido ao seu alto custo de produção. Então, futuras pesquisas, futuros desenvolvimentos no tocante ao tema, tendem a escalar a produção de compostos de alto valor agregado, a produção biológica de compostos de alto valor agregado, de forma que ela seja competitiva economicamente e tecnicamente com a produção desses compostos a partir da matriz química. Obrigado.